Bem-vindo ao canal Personas da Dança, o canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que fazem a dança acontecer. O Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas, porém, acontecem, pelo menos por enquanto, ao vivo pelo Instagram. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo e, se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta e compartilhe. E, se considerar apoiar financeiramente ao canal, que não tem patrocínio algum, a chave Pix estará aqui, tanto nos primeiros comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube. Hoje, o canal Personas da Dança tem o prazer de conversar com Letícia Infante, que é uma bailarina, professora, coreógrafa, atriz, diretora de uma escola no Rio de Janeiro, chamada Espaço Arte em Movimento. Letícia tem uma carreira muito sólida como professora. Ela estudou com grandes... Letícia acabou de entrar. Letícia estudou com grandes mestres e ela passa adiante tudo que ela viu. Então nós vamos conversar com Letícia sobre a dança, sobre a interpretação, sobre esse trabalho como atriz, como uma profissão pode alimentar a outra. E quem sou eu? Wanderson de Souza Freitas, professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. Vamos conversar aqui com a Letícia. O convite vai ser enviado. Vamos saber aí com essa moça por que ela começou a dançar. Olá, Letícia! Olá, Wanderson. Querida, seja muito bem-vinda ao Personas da Dança. Muito obrigada pelo convite. Um beijo para você e os nossos ouvintes. Claro. Letícia, vamos lá. Você hoje é diretora de uma escola há muitos anos, né, o Espaço Arte em Movimento, tem esse trabalho como docente, como bailarina, também atua como atriz, mas eu queria ir lá no seu início. Por que você começou a dançar? Bom, a minha mãe diz que eu comecei já lá dentro da barriga dela. A minha mãe sempre foi pianista. Sim. E ela, assim, muito nova. Letícia, desculpa, você pode subir um pouquinho o seu celular para a gente pegar a sua cabeça toda? Subir? Subir. Oh. Porque tá cortando aqui, ó, tá vendo? Tá cortando. Se não... Aí, tá ótimo, tá ótimo. Assim? Isso. Então tá bom. Obrigado. Então, voltando. A minha mãe sempre adorou música clássica, mas ela, quando muito pequenininha, ela teve paralisia infantil branda, que na época não tinha vacina ainda, né? Na verdade, ela teve branda, mas já dificultou. E, enfim, pianista, né? Quando eu nasci, ela já dizia, se a minha tia contava, ela vai ser bailarina. Eu nasci com o dedinho do pé assim, sabe, enroladinho assim. Nunca me atrapalhou, não. Mas ela dizia, meu Deus do céu, olha o pezinho dela. Enfim, nasci nesse lugar, nessa casa com música ao vivo, né? Música clássica. E eu ouvia a música e já saía dançando. Eu acho que assim foi uma coisa. Teve um casamento de uma prima da minha mãe, que eu fui pequenininha, eu fui ser daminha de honra. Naquele tempo ainda tinha aquelas orquestras ao vivo, né? Outro mundo, né? Outro mundo, como mudou. E aí, na festa, na celebração, com aquela orquestra, eu me achei que eu era bailarina, né? Então, ali, nesse dia, naquele ali momento, assim, ouvindo a orquestra e tendo, de uma maneira, o público, parece que eu entendi, sabe, Wanderson? Eu falei assim, gente, é o que eu quero fazer na minha vida. Aí passou um pouquinho mais velha, não muito, a minha mãe me levou ao Teatro Municipal para assistir a Berioska. Wanderson, eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje. Sabe aquelas saias deslizando? Sim. Quando terminou, o pai da minha mãe, meu avô, estava na frente do teatro, foi nos buscar. Eu me agarrei na cadeira, mas eu berrava tanto que eu não queria ir embora. Então, eu não sei te explicar, sabe? É uma coisa assim, eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer, sabe? Que seria no mundo da dança. Como seria? Aí já cabe ao destino, né? Aí não tem tanto controle, né? Uma outra etapa,
Aí, então, a minha família, eu acho que você até conhece a minha prima, que é a Rocinha Infante, tem a companhia de dança, acho que Sim, já teve foi aqui no me canal. entrevistada aqui. Exato. Nós temos um lado da nossa família que é do norte do Paraná. Então, uma família de cafeicultores e tal. Então, eu, assim, eu vivia. E o lado da minha mãe aqui do Rio, né? Então, a Uhum. gente vivia um pouco nesses dois lugares. E aí, até que a gente acabou indo morar em Petrópolis. Sim. Petrópolis, mais ou menos com 6 anos, a minha mãe, então, conheceu que veio a ser uma grande mestra da minha vida, que é Jezebel Irigaray. Com E quem você começou, não foi isso? foi com quem eu comecei. Então, lá a gente tinha o Imperial de Petrópolis, o Balé Uhum. Imperial de Petrópolis, fundado por ela. Ela era uma personalidade, ela veio do Rio Grande do Sul, foi aluna da Dona Tônica, que eu não consigo falar aquele sobrenome que é difícil, mas ela tem uma origem russa. Ah, Então, a Jezebel, eu fiquei com ela até os meus 14 anos. Teve uma ocasião que ela montou um balé. Estou falando muito? não, por favor, continue, tá ótimo. Tá bom. Qualquer coisa você me interrompe. Mas eu queria dizer que alguém aqui, eu não sei quem é, já estava mandando coraçãozinho para você. Ah, obrigada quem está mandando coraçãozinhos de volta. Mas ela montou uma ocasião, Cisne Toinelle. E é lindíssima, né? Uma peça linda, musical. E aí o maestro Francisco Mignoni foi assistir. Ó, o coraçãozinho voltou. E aí ele ficou encantado, sabe? Com o esforço da Jezebel ali, isso aí era nos anos 60, Petrópolis, ainda era muito pequenininha, né? Aham. E ela conseguindo, né? Ela era muito amiga do Dom Pedro, por isso ela conseguiu esse nome, Imperial Balé. Ah, Era muito amiga também da Ana Maria Hatz, que era a mulher do prefeito. Então, assim, era um lugar assim de encontro. Claro que tinha também, porque ela era vamos assim, sabe o que ela fazia, Vanessa? ah, Porque a gente não tinha bailarino, preconceito enorme, ditadura, sim. coisa. Sabe o que ela fazia? Ela ia para canteiro de obra. E aí Ah, ela tinha um olho clínico, sabe? Ela olhava e falava assim, aí conversava e falava para o rapaz fazer um movimento ou outro, e pegava ele e botava ele na escola. consegui Fora esse feito. isso. E aí ela precisava de cenário, ela precisava de figurino. Então ela ia, sabe, se envolvendo, se metendo assim nos lugares, desde esses lugares que era desde a prefeitura, desde do Dom Pedro, até os redutos, aqueles redutos proibidos. E ali ela conseguiu fazer tudo isso, sabe? Ela arrumava os bailarinos, arrumou o Ex Santos, que era um grande figurinista, assim, aquele cara assim que de alta costura, sabe? Sim. Nossos figurinos, assim, a gente tem um acervo que ficou no tempo, porque tão bem feito que são. Aham. E aí o maestro ficou muito encantado. Você sabe que ele escreveu uma peça para a nossa escola, Ah, A Branca de Neve. Só que ainda não foi encenada. A gente ainda não conseguiu, porque precisa de uma orquestra. Eu já rodei o mundo, estou falando aqui, quem sabe essa voz não espalha, né? Porque é. já tem toda a partitura e só precisava de um maestro encampar a ideia, né? E, obviamente, um diretor. Poderia ser da escola de dança, pode ser da companhia de dança, pode ser de São Paulo de dança, enfim, uma companhia que se interessasse, sabe? Para levar isso Bom, adiante. Eu não queria, já tentaram levar esse eu projeto já adiante? tentei bastante, sabe? A gente Como é difícil no Brasil, né? é tão difícil. Mesmo com a Josefina já está muito idosa agora, né? Ela, a Dona Tânia, são mais ou menos reculam, Dona Tânia, Tatiana Lescova. Dona Tatiana Lescova completou 102 anos? É, eu acho que ela está indo para 103, 104, se eu não me engano. É, não, foi Então, pouco tempo agora. pois é. E a Josefina Mignoni, a mulher, né, do maestro, tem mais ou menos a idade dela.
Quer dizer, já deve estar bem assim, já há um tempo que eu não vou na casa dela, há um tempo que eu não a vejo. Eu não sei como é que ela está de saúde, né? Mas ela sempre quis levar isso adiante. E a gente esbarra nessas dificuldades da cultura, da educação no Brasil, né, Wanderson? É. Enfim. Aí, com 14, de 13 para 14 anos, os meus pais voltaram para o Sul e eu fiz prova para a escola de dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uhum. E aí passei. E aí foi uma coisa surpreendente, porque essa minha professora, Jezebel, como a gente não tinha assim CDs de aula, né? Na verdade, eram aqueles LPs que é o que a gente tinha para escutar, né? Sim, Mas não tinha assim música própria, né? Então a gente ouvia concertos, a gente ouvia músicas, entendeu? A gente não ouvia assim aquela coisinha partidinha. Agora é plié, GT, sabe assim, não tinha isso. Uhum. Então e ela também tinha uma formação que eu não sei te dizer aqui agora qual era, que era uma coisa diferenciada. Então, a gente abria a escuta. Então, eu nunca contei, por exemplo, eu nunca fiz aula contando em 1, e 2, e 3, nada disso. Então, Letícia, eu li isso aqui no seu currículo, que isso foi estimulado em você, mas também é muito possível que tenha dado certo por conta da sua musicalidade, não é? Porque nem todo bailarino tem isso dentro de si. E muitos bailarinos contam. Eu me lembro que, desculpe, só para fechar, Dennis Gray me disse, eu não conseguia seguir a música, eu dançava contando. Dennis Gray. Eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, como nunca ensinou a contar, a escola dela, tendo, claro, que é uma escola livre, Uhum. sabe, a gente não escolhe bailarino, a gente, né, recebe, acata. Recebe, isso. E com todo amor e com todo carinho, ela sempre foi uma mulher muito, assim, generosa, sabe? Então, ali não tinha isso. Então, não sei como é que as pessoas davam conta de fazer na música, porque a gente... E aí, quando eu fui me preparar para fazer a prova, que eu conheci a dona Consuelo Rios. Uhum. Que na época, a coordenação pedagógica da escola de dança era dela. A direção geral era da dona Lídia Costalá. Uhum. A direção pedagógica era da dona Consuelo. E aí ela me achou talentosa, me acolheu, graças a Deus. E aí ela me ensinou, ela falou assim, minha filha, você tem que aprender. Aí ela me ensinou, claro que ficou mais fácil, né? Vamos combinar que ficou bem mais fácil. Fica mais fácil. Eu queria, Letícia, abrir um espaço aqui para falar exatamente dos professores que você teve, além de quem você já citou. Você teve Mercedes Batista, Lourdes Bastos, eu vou citar apenas alguns. Lídia Costalati, a Cacilda Borges, que era de música, Wanda Garcia, Nora Esteves, Flávio Sampaio, Eugênia Feodorova, Tatiana Lescova, que já foi citada aqui, Eric Valdo, Eliana Caminada e vários outros. Você foi aluna da nata da docência do Balé Clássico no Rio de Janeiro. Eu tive muita sorte, né, de ter nascido numa ocasião e ter a oportunidade de uma família que também me incentivou, né, Wanderson? Sim. Então, eu sou muito agradecida por ter tido essas oportunidades, sabe? Porque eu acho que tem coisas, claro que a gente corre atrás, a gente se esforça muito, mas o destino é soberano na nossa vida, né? Então, é claro que a gente se esforça e agarra as sortes que a gente tem, né? Mas eu só posso agradecer a esse time que... Nossa, a dona Mercedes Batista, para mim, assim, ainda não tinha feito dança afro ainda, né? Uhum. Ela era Na verdade, quase ninguém faz, né, Letícia? Você foi uma privilegiada por fazer, por conhecer essa cultura e por ter sido com Dona Mercedes, né? É uma entidade. Eu olhava ela e já via que era uma coisa diferente, sabe? Uhum. Aquele turbante que ela usava, e aí aquelas músicas, aquele batuque, aquele jeito que ela conduzia. E ela não se movia muito mais, não, hein? Ela já dava, ela praticamente sentada, mas ela transmitia. Olha, Nilson Tavares Nilson, professor de jazz, de balé clássico, está dizendo, o nosso maior legado foi termos grandes mestres. Exatamente, Nilson.
Beijo grande para você. E ele sabe bem da dona Mercedes, né? Então, sabe, são coisas assim que a gente. É só gratidão no coração, né? E a dona Lourdes Bastos também, que foi uma coisa também da dança moderna, né? Ela trazendo aquela coisa da Martha Graham, aquele piano diferenciado, aqueles movimentos com os pés descalços, tudo novo para mim, né? Uhum. E aquelas coisas de quedas, de cair, de entrar no chão. E então, assim, eu acho que foi mesmo um momento assim muito intenso. Fora o espanhol, porque não era dança flamenca, era Aham. espanhol clássico, que é um pouco diferente, né? Uhum. Uhum. Então, dado pela própria Dona Lídia, né? Que aí as castanholas. Aí foi um mundo que se abriu, né? E acho que essas coisas vão sedimentando na nossa cabeça para depois eu descobrir também como transmitir, como passar para os meus alunos numa Aham. escola, né? E essa diversidade brasileira, que são corpos muito diferentes que nós temos aqui, né? Sim. E eu tive. Aí, enfim, aí foi essa passagem pela escola de dança. Aí houve um momento ali que o teatro ficou fechado, sem provas, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Não queria Aham. sair do Brasil. Aí acabei casando, tive meus filhos, aí fui trabalhar com moda. Eu acho que a dança e a moda andam meio juntas, né? Que é Ah, figurino. Mas aí a saudade voltou, falei, não, eu preciso ter meu espaço. você na moda foi fazer o quê? Foi criar? Fui criar, eu tinha a gente chamava naquele tempo uma boutique, né? Hum. A boutique, ela era em Ipanema, ali, Ah, era ali onde hoje em dia era Vinícius de Moraes. Antigamente não chamava assim, ela tinha um outro nome que agora me falhou. Era um nome, aham. mas virou Vinícius de Moraes. Então, dentro da a minha loja, nós criávamos era eu, na ocasião era minha sogra e uma prima. Uhum. E nós criávamos a própria roupa, mas eu não conseguia ficar parada. Então era assim, era manequim vivo, coisas novas nos anos ali, é, Aham. 80, né? Início dos anos 80. A gente montava passarela no meio da rua. Então sempre teve, a arte sempre teve junto, né? E o movimento, né, Wanderson? Porque tudo é Sim. pro movimento. O manequim não precisa ser estático, o manequim não precisa ser vivo. Aham. Tava passarela em frente à rua, nossa, era uma festa, sabe, com música. E os manequins, a gente tinha um diferencial, que os manequins, eles não eram só assim mulheres de 1,70 m, 80, magras, não, eram mulheres normais. Então, com roupas assim, já é uma coisa assim mais transgressora, né? Aham. Sem ser essa ditadura da moda, né? Eu Sim, sei. Todo mundo poderia usar essas roupas, né? exato. E aí, então, eu abri a minha escola. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa maravilhosa que eu. Hum. Ai, mas eu preciso dizer uma coisa. Nesse momento, assim que eu abri a minha escola, eu Ah, tive a possibilidade de ter um piano, que era a minha mãe, com a sua mãe tocando. a Vera Infante, que era uma super pianista. Muitas vezes as pessoas vinham por causa dela. Letícia, vamos explicar um pouquinho, porque depois que a live fica pronta, ela vai para a internet, e muita gente vê depois. Antigamente, as aulas tinham acompanhamento, as aulas de balé clássico tinham acompanhamento musical, e antigamente era com um pianista, e isso foi se perdendo ao longo da vida por conta de ficar caro, por conta dos espaços que não eram tão grandes, as salas de aula, e o que a Letícia está falando aqui é que a escola dela começou com o chamado pé direito, tendo uma pianista, o balé clássico, como deve ser. E você falou uma coisa que você nem sabe, mas a minha escola tem um pé direito literalmente alto mesmo. Ah, E aí eu tive a oportunidade também de trabalhar com Flávio Sampaio, nosso querido Flávio Sampaio, lá de Paracuru, com a Cidade que Dança, um é, movimento maravilhoso que ele fez. Mas antes dele ir para lá, ele ficou 10 anos comigo, onde ele escreveu o primeiro livro dele. E aí a gente compartilhou de muitos pensamentos, né?
eu, por exemplo, assim, que tive essa oportunidade de ter no início da minha formação a Jezebel Irigaray, que já era uma transgressora, que, por exemplo, não contava os andamentos, né? Aqui, Letícia, desculpe, o Nilson dizendo que era a Rua Montenegro, agora a Rua Vinícius de Moraes. Exatamente, a Rua Montenegro. Era. Nossa, perfeito. Obrigada, querido. E aí, onde é que eu estava mesmo falando Você está dizendo que Flávio trabalhou com você 10 anos. 10 anos. Ah, sim, e que nós compartilhamos de muitos pensamentos. Uhum. E era essa coisa, por exemplo, é claro que se você está numa escola Bolshoi, na Royal Ballet, na Ópera de Ballet, você escolhe os bailarinos, né? Você escolhe os alunos e você mantém eles sob rigorosos testes, sobra quem pode, né? Uhum. Na escola livre, a gente queria que todo mundo pudesse dançar e a gente percebia a diferença dos corpos, né? A alemã, a inglesa, a russa, ela tem menos popozinho, né? O glúteo o quadril é mais estreitinho, é uma outra estrutura. Então, muitas vezes, a gente exige de um bailarino ou de um aluno uma coisa que ele, uma maior que ele não pode ter, uma postura engessada. Então, a gente começou a trabalhar isso. Ele, como professor, eu nessa época fazia aula com ele, mas eu já dava as minhas aulas também, mas e repensando todo esse pensamento dele, que ele mantém e trouxe, e leva lá para onde ele está, na cidade que ele nasceu, sim, né? Sim. Escola maravilhosa, quem não conhece deveria conhecer, pesquisar. Em Paracuru, a escola de dança e a companhia, né? Que eles estão indo para a China agora, olha que coisa. Eles voltam e meio eles viajam, né? E então isso foi assim foi bem transformador para mim, porque eu tinha com quem partilhar, uma pessoa que eu confiava muito, né? Que era ele, e durante 10 anos, né? Nessa pesquisa, mas eu achava que ainda faltava uma outra coisa, um ingrediente, que era um estudo da respiração. Você vê, Wanderson, a gente vai fazer natação, tem uma respiração. A yoga tem uma respiração. O próprio Pilates tem. O Tai Chi tem, né? Então, a gente tem várias atividades corporais que você trabalha com uma respiração. Então, eu comecei a fazer essa pesquisa, porque é importante dizer que eu abri a escola, o Arte em Movimento, em 1989. Já em 1990, eu já estava pensando, em 1991, eu comecei uma pesquisa em cima da respiração, sabe? Uhum. Então, foi uma coisa que foi dando muito certo, e eu sigo até hoje. Meu marido diz que eu não tenho alunos, que eu tenho seguidores, porque faz muito tempo as pessoas ficam, graças a Deus. Sim. Mas não é um processo assim também fácil, porque você tem que se adaptar, né? Mas depois que você descobre o caminho, fica uma beleza. Parece que facilita. E você tendo um cuidado de você não exigir daquele corpo um andeor que ele não vai conseguir ter, por exemplo, eu acho que dá uma estrutura, né? Eu entendo que as escolas tradicionais, elas têm que ter um ritmo. Mas como eu não estou nessa escola, como eu estou... a minha formação, eu formei vários bailarinos e continuo formando, mas com esse olhar que é um pouco diferenciado. Eu sei que a carreira de bailarino exige do corpo do bailarino assim, muito, né? Por isso que às vezes as carreiras ficam curtas. Não sei se curtas, eu acho que também é o excesso. Quem está dançando um Lago do Cisne, 3 atos, quantas vezes por semana, ao longo de muitos anos, né, Wanderson? Não tem muito jeito, é igual jogador de futebol, né? Você vê que a gente aí na Copa do Mundo teve 2 que estão com mais de 40, né? Pela exigência mesmo, né? É lógico que a gente teve muita evolução, a gente tem a coisa da alimentação. Hoje em dia, os meninos falando do futebol já não bebem muito, mas a gente sabe também que bailarino fumava, professor fumava, às vezes entrava fumando, e às vezes, não é? O aluno absorvia aquela fumaça.
aluno absorver. Letícia, eu queria dizer que eu considero muito inteligente isso que você fez, porque talvez as pessoas que não são do meio da dança não entendam isso, ou quem apenas entra numa academia, entra, faz aula e vai embora, também não saiba de como funcionam as estruturas de uma escola pública e a escola particular. Quando você citou aí Bolshoi, a gente pode citar várias outras públicas, até a Maria Oleneva, onde você estudou. Aquela escola é mantida com verba pública. Então, se existem 5 alunos ou 50, a escola vai continuar funcionando. Então, e já que a ideia é que aquele aluno se torne um profissional, então, desde o início, se exige o máximo no sentido físico, para que aquele aluno possa ter espaço no mercado de trabalho e, com isso, leve junto também o nome da escola. Exatamente. Não é isso? Então, o governo investe. Numa escola particular, além de não haver essa estrutura financeira por trás, que seria muito bem-vinda se os governos abrissem seus olhos para a importância da educação, a escola particular não tem essa estrutura financeira e também seria muito cruel impedir um aluno que não tem dotes físicos de não dançar. Não é só nós, professores, que sabemos que aquele aluno não vai ser profissional. Aquele aluno também sabe, mas ele quer realizar um sonho de pisar no palco, e por que não? Exatamente. Por isso a gente acolhe mesmo, sabe? Não importa se você tem assim alguma pequena disfunção de coordenação, se você não tem não escuta muito bem, ou se a visãozinha é mais difícil, às vezes tem um desequilíbrio de uma perninha para outra, porque eu acho que todo mundo tem esse direito. E ainda bem que existem escolas que permitem, né? E é porque não há alegria só para a criança ou para o aluno, é para a família, sabe? Não é? Porque você aceita e você vê o resultado, né? No palco, aquele brilho nos olhos, porque é mágico, né? É mágico, é mágico. É fora da realidade. Exato, você usa a gente fala fantasia, né? O figurino é uma fantasia, né? Você porta para aquele reino, se é um conto de fadas, enfim, é o tema, né, que você está trabalhando, porque tem esse lado, né, Wanderson, tem um lado que realmente, que é o lado assim, que exige do corpo, que é o lado atlético, mas tem o lado lúdico também, né? Então, a gente vai usando, dentro da escola livre, a gente vai usando as potencialidades que o aluno oferece. Eu tenho mais condição física, gente, exige mais, eu sou mais lúdico também. Então, eu acho que essa é o ofício do professor, né? Você perceber o aluno e tirar dele o melhor que pode, né? Ô, Letícia, e fora também que a dança, para aqueles que vão ser profissionais ou não, a dança sempre tem um nível de exigência muito, muito alto, né? Mesmo aquelas pessoas que não são fisicamente adequadas dentro do que a dança entende como ser fisicamente adequada, tudo aquilo vai ser difícil para ela, para aquela pessoa. E ela só vai conseguir se ela tiver disciplina, autocontrole, perseverança. Isso ajuda no dia a dia dela e futuramente. Eu já contei essa história aqui que eu vou contar para você. Eu tive uma aluna que hoje, mas quando ela foi minha aluna, já veio adulta e já veio uma profissional da área da docência, professora de matemática, professora universitária. Ela era tão boa professora que ela foi aceita numa universidade do Rio de Janeiro que só aceitava professores com mestrado, e ela estava ainda fazendo mestrado, mas ela era muito competente. E ela conta que ela, do interior de Minas Gerais, teve aula com uma professora russa. Quando você falou da sua professora, que buscou apoio aqui e ali, eu lembrei da professora dela, ela me contando que a professora, quando chegou na cidade, estava passando, viu um muro alto, e parece que de longe viu um casarão. E ela pulou em cima, subiu em cima do muro para ver o que era. Viu um galpão abandonado, foi atrás, era de uma empresa, e a empresa cobrou um aluguel simbólico, ela abriu a escola dela e fez ali a história dela. Essa minha aluna, ela conta o seguinte, que quando ela tinha 13 anos,
a mãe dela chegou para a professora e disse assim, olha, não quer arrumar a cama dela. Aí a professora disse para ela, bem, no final do ano eu vou montar Branca de Neve. A Branca de Neve. Eu vou montar, por isso que eu estou falando. Por acaso, né, Wanda? Veio muita informação. Ela falou assim, eu vou montar Branca de Neve. Se você não ajudar a sua mãe arrumando a sua cama, você vai dançar na última fileira do corpo de baile. Se você ajudar a sua mãe, você vai ser a Branca de Neve. Ô, Letícia, ela me falou isso e me mostrou as fotos dela de Branca de Neve. Eu queria como é que uma escola de dança não ajuda na educação? Né? Não é? É isso, exatamente. É incrível isso, porque ela socializa, né? Você aprende os limites, você aprende a cooperação, você aprende a trabalhar em grupo, você aprende gestalt, né? Como é que você organiza o movimento sincronizado com a pessoa que está na minha frente, do meu lado, atrás de mim, né? Como é que você usa a geometria do palco, uma diagonal, um círculo, um quadrado, um triângulo, um V, um U, assim, as possibilidades todas, né? Então, eu acho que às vezes as mães não têm muita noção, né? Principalmente dos meninos, que são os que mais são negados, né? Os que mais sofrem com isso, né? Com essa negação da possibilidade de ter um prazer na vida. E um acesso, porque é um acesso à cultura. É isso que você está falando, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. As minhas bailarinas, as que realmente assim são as de formação, independente se seguiram carreira ou não, mas aquelas que sabem fazer uma aula bem feita e que se eu pôr no palco sabe se colocar, Wanderson, elas podem fazer qualquer profissão, sabia? Sim. Você já reparou isso? Já. Fantástico! Já. Eu digo que é uma mente 7-8, né? Tudo muito assim, ágil. Pega. Se vai se apaixonar pela outra profissão, não sei. Porque a dança é muito sedutora, né? Mas vão ser competentes, né? Competentes. Então, eu acho que, claro, os menininhos vão para o esporte, mas não tem a música, o ritmo, porque vamos falar a verdade, vamos falar do balé clássico, não falar de dança como um todo, mas o balé clássico. Você é desde do penteado, então é desde o cabelo, a ponta do pé. É o detalhe da finalização dos dedos, como é que é. Então, é uma coisa assim tão elaborada e é uma percepção de si mesmo, no corpo, no espaço, com a música, que ele amplia qualquer pessoa, né? Assim, em termos de raciocínio, de agilidade mental e espacial, né? Sim, É um carro. Ô, Letícia, eu queria falar também da sua carreira como atriz. Me parece que você realmente trabalha mais com a dança, mas eu queria falar da sua carreira como atriz. Você me mandou uma foto, uma das fotos, em que você me parece que está ou no colo de um rapaz, ou abraçando, e colocando a mão à frente, como se quisesse pegar alguma coisa. Me impressionou tanto o seu olhar. Eu sei qual é essa foto. Essa foto aqui, esse bailarino é o Marcelo Lopes. Ele foi bailarino do Vitor Navarro. Desculpa, olha, Rogério de Souza, o que ele fala aqui? No Japão, os policiais têm no currículo o curso de balé clássico. Olha. Tá vendo? Eu não sabia, você sabia? Eu não sabia. Obrigado, Rogério. Obrigada, Rogério. Mas voltando à foto, essa foto é desse bailarino, Marcelo Lopes, que foi bailarino do Vitor Navarro e depois foi bailarino da Débora Coker. E esse trabalho é um trabalho que eu já namorava com a dança-teatro. Tinha fala, assim, voz, mas já era um trabalho era um corpo mais teatral. Né? Então, esse era um trabalho chamado Incorpóreo. E muito carinho por esse trabalho, uma lembrança boa, assim, na minha vida, né? Então, mas eu sempre fui assim, eu fiz alguns trabalhos para algumas pessoas, mas eu sempre fui mais uma artista independente, né? Sim.
Eu acabei sempre eu produzindo mesmo os meus próprios trabalhos. E aí eu fui indo mais na direção da dança-teatro. E aí puxando também para a fala, né? Eu fiz um trabalho que eu considero um trabalho muito, assim, que eu tenho um carinho enorme, que é em cima de Camille Claudel, aquela escultora francesa. Sim, casada com Rodin. Casada com Rodin, justamente. É. E então eu trabalho em cima de algumas peças dela, né, algumas esculturas dela, eu incorporo aquelas esculturas no meu corpo e num determinado momento eu encarno ela já ali no final, naquele asilo, Uhum. já mais para o finalzinho da vida, e aí eu falo um texto que eu pego um pouco assim das cartas, que são os registros, né? Das Uhum. cartas dela, tanto mais para o Rodin, mas também para o irmão e para uma amiga. Então, eu faço uma compilação ali eu faço um registro de tudo que ela está passando ali, vivendo, que ela morreu no ostracismo, né? Uhum. E ela só foi recuperada por causa de uma sobrinha neta dela, que foi fazer um doutorado acho que de história, de arte, e ela viu no porão da casa do avô umas peças da tia, né? E foi estudar. Desse estudo foi que veio a primeira exposição. Na época, era aquela senhora do Roberto Marinho. Agora, Lili não. Lili Marinho? isso, foi ela que trouxe. Ah, Ela trouxe essa exposição, e me lembro que eu fui ver no MAM, com a minha ah, mãe. Na época, nem imaginava que um dia eu ia fazer, que era uma exposição. E da Camille, claro que tinha também algumas coisas do Rodin, porque meio é, a mídia, né, traz. é. Agora estão tentando dissociar, mas teve uma época que não sabia nem direito o que era de um, que era de outro. Mas hoje em dia você tem estudos que é como se você fizesse uma arqueologia da arte, Da arte, né? né? Você já ouviu falar disso? Que parece que eles vão descobrindo ali quem realmente, que Ah, mão era aquela que fez aquilo. aham. E aí aquilo me impressionou, aquilo ficou na minha cabeça, mas eu só vim a executar isso assim uns 15 anos depois, aí que eu fiz essa, que eu chamo Claudel, né? Por exemplo, é um exemplo aí de uma coisa. Outra coisa também é um outro amigo, bailarino, meu aluno também, mas também companheiro, né, de arte, que é o Neto Monson. Hum, Então, nós fizemos um trabalho também que era um duo. Então, tinha dança, mas também tinha fala. Então, aham. era a história de um casal, né? E aí a gente falava que eram os encontros e os desencontros desse casal. Então, em alguns momentos, esses corpos dançavam, de repente parava aí havia algum conflito, né? E aí a voz entrava. E, enfim, algumas coisas assim dentro desse lugar que eu curto muito, sabe? Que é a dança-teatro, né? É, você deve gostar da Pina Bausch. Ah, muito! Eu gosto muito da Pina Bausch. Tenho Ah, boas lembranças dela, né? Me lembro, a primeira vez que eu vi, ela trouxe para o Teatro Municipal um balé que eu não consigo lembrar o nome, mas eu sei que ela encheu o palco com eram as copas de umas árvores que veio até. Na época foi meio polêmico isso. O pessoal meio que não gostou, porque veio de Teresópolis, ah, de Pinheiros, sabe? E ela encheu o palco com aquilo. Mas, enfim, isso aí houve esse momento que eu acho que não foi muito feliz, porque hoje em dia a gente tem essa coisa com a ecologia, né? A gente tem mais é, consciência, né? Algumas coisas já não. Tanto que eu acho que é difícil de você encontrar isso aí no YouTube. Eu andei pesquisando, mas não encontrei mais. E eu aham. lembro que a plateia se dividiu. Então, era assim, as pessoas meio revoltadas, assim, parecia assim, Nijinsky, sabe? Sim, eu Pela pensei lá no isso. O Après-midi d'Enfant, né, aquela confusão, e o vai, é isso.
Então, aconteceu isso, e foi comigo, foi ao contrário, eu fui me aproximando, eu estava no balcão nobre, fui descendo, fui para a plateia, fui querendo chegar perto, sabe? Aham. Aquilo foi assim nossa, sei lá, um choque, assim, sabe? Uma coisa diferente e extremamente artístico, uma potência, né? Uhum. Acho que a arte. Uma vez me perguntaram que tipo de dança você mais gosta? Eu falo, a boa dança, não é? É, O balé clássico, ele é sagrado, ele é divino, mas se ele for mal dançado, Jesus, é muito ruim. muito. É péssimo, na verdade, é péssimo. Pois é. Então, a gente tem que. Claro que é lógico, a escola é outra coisa. A gente não está vendo a qualidade do movimento, a gente está vendo o desafio daquele corpo, daquela criança, daquele aluno. É outra coisa, são coisas diferentes, né? São universos diferentes. Eu me lembro, Letícia, para corroborar com o que você está dizendo, uma vez eu fui convidado para fazer uma avaliação de alunos no interior do Rio. E aí todos se sentaram, a diretora, a tia da diretora que tinha iniciado o balé na cidade, e eu senti uma certa apreensão, né? E eu pensei comigo, o que eu falar aqui vai ser muito importante para essas pessoas, e vai ajudá-las ou prejudicá-las. E eu falei aquilo que eu penso ser a mais pura verdade. Eu disse, olha, eu estou olhando para vocês com a certeza de que eu estou olhando para pessoas que fazem aula 2 vezes por semana, às vezes tem que faltar porque é feriado, quer dizer, aí não tem aula, às vezes faltam por conta de colégio, porque tem que estudar para a prova no dia seguinte, então eu estou levando tudo isso em consideração. Eu não estou exagerando, Letícia, eu senti um alívio, sabe? Ficou tudo mais fácil, mas né, a gente tem que levar, é tudo proporcional, né? E sabe de uma coisa, Wanda? Eu acho o seguinte, tendo esse pensamento, porque não é só ensinar a dança, eu acho que é uma outra coisa também, que é a formação de plateia. Então, esse aluno, ele pode não ser bailarino, mas ele pode ter a compreensão, né? E pode ter assim, um estímulo de ouvir uma música clássica, ou de conhecer a Pina Bausch, e ir ao teatro, né? Estimulado. Porque só televisão, só TikTok, não dá. Não dá mesmo. Então eu acho que é tudo isso. E aí, quando ele participa de um espetáculo de final de ano, ele vai vendo que precisa ter um figurino, e você faz uma prova, faz uma segunda prova, você tem um ensaio no palco, você sabe o que é coxia, você sabe o que é camarim, você sabe o que é cortina, você sabe o que é plateia. São várias coisas. Você sabe o que é ajudar o outro, né? Uma empresta o grampo para a outra empresta o batom para aquela terceira, né? Exatamente. E aí você tem um alfinete de fralda ali, Isso. uma coisa você... E tem uma fita crepe. Ah, que delícia. Estou adorando essa conversa aqui, hein? Pois é, tá ótimo mesmo. Então, mas me fala aqui, Letícia, como é que você acha, ou você fez faculdade de artes cênicas, como é que você acha que esse trabalho extra sala de aula para o bailarino pode ser enriquecedor? Por exemplo, fazer um curso de teatro, fazer um curso de mímica, onde que você acha que isso pode ajudar o bailarino? Ou você acha que não é necessário? Olha, eu acho... O Béjart dizia que ele achava que os bailarinos precisavam de mais instrução, mas ele compreendia que a vida de um bailarino é de muito sacrifício e que às vezes você não tem tempo para tanto. Então eu meio que compartilho um pouco dessa visão do Béjart. Maurice Béjart, né? Depois você explica quem é. Maurice Béjart, vamos falar. Eu levei um puxão de orelha aqui, Letícia, de uma amiga minha com quem eu dancei lá no início, e hoje ela não dança mais, mas é aquilo que você acabou de falar, formação de plateia. Continua apaixonada, vai aos espetáculos e tal. E aí eu entrevistei uma pessoa aqui que estava falando do IAGP. Ela falou assim, Wanderson, fala o que significam essas siglas, porque a gente não entende. E aí eu comecei a explicar. Então vamos falar de Maurice Béjart, um extraordinário coreógrafo do século passado,
que foi fundador do Balé do século XX, que foi uma das grandes companhias do mundo. O Béjart pode ser considerado um dos pais da dança contemporânea. Por um período foi negligenciado, foi tido como um antiquado, mas graças à inteligência das pessoas, ele está sendo resgatado. Maurice Béjart. Isso, exatamente. Então, eu acho que a formação e a manutenção da vida do bailarino profissional exige muito dele. Agora, se você puder, né, eu acho que seria muito indicado. Por exemplo, você vai fazer um papel... que são os papéis, assim, vamos falar da dança clássica, né? Que são os tradicionais. Por exemplo, o Lago do Cisne, né? Que você tem o cisne branco, o cisne negro, com temperamentos diferentes. Você tem a Gisele, que no primeiro ato é uma camponesa que está feliz. No último ato, ela é uma sílfide, né? Ela não é nem um ser humano, ela é uma outra coisa. E no meio, entre uma coisa e outra, ela sofre de uma desilusão e ela tem ali até um infarto, né? Ela é meio que... É meio contraditório. Alguns dizem que ela enlouqueceu, outros dizem que ela estava com falta de sangue mesmo. A mãe dela fala, você não pode dançar, você tem problema no coração, né? Exatamente, né? Então, tudo isso junto. Então, você pensa, como é que você faz isso, né? Se você não tem um mínimo de um trabalho de atriz, ou se você nunca teve nenhuma instrução sobre isso, você vai trabalhar na sua intuição muito solitário. Eu acho mais difícil, porque existem técnicas, né? Então, se você tem a oportunidade, porque nem sempre a companhia também vai oferecer isso, né? Uhum. E, às vezes, o ensaiador, ele está ali na marca, na perna que você vai ter que levantar nesse ângulo, aquela pirueta que você vai ter que fazer naquele lugar. E às vezes, falta um pouco isso, né? Então, podendo, eu acho que todo mundo deveria ter. Eu acho que, principalmente, quando você vai montar balés, que você conta história, né? Que, por exemplo, assim, o corpo, ele não quer contar história, o grupo corpo, né? A gente pode falar do grupo corpo. Você vê que o pessoal não sabe de Minas Gerais. Fala aí um pouquinho. Ele não são balés que contam história, né? Então, você não tem um personagem. Agora, quando você tem o personagem, você tem que saber um pouco de dramaturgia. Eu acho que faz parte, né, desse aspecto artístico da composição do intérprete, né? Sim. Nós tivemos a Márcia Aidê, que ela era nata, né? Ela era uma coisa aquilo, né? Ela é uma intérprete nata. Mas não é todo mundo que nasce assim, né? Não. Então, você pode ir tirando, né? E eu acho que deveríamos, talvez, nessa formação lá, além de tudo que a gente já tem, pensar numa cadeira para dramaturgia. Eu também acho. Querida Letícia Infante, chegamos aqui ao final do nosso bate-papo, que foi uma delícia. E foi um dia muito especial para o canal Personas da Dança, porque mais cedo eu entrevistei o professor Tadeu de Carvalho, e foi um espetáculo sobre falas, sobre a docência, sobre o ensino. E aí agora eu venho e converso com você também aulas, né? De como tratar os alunos, do que exigir, quando não exigir. Então, eu agradeço muito a você, Letícia, por esse complemento da entrevista de mais cedo e também pela sua história, eu parabenizo. Foi maravilhoso para o canal. Nilson dando os parabéns a você. Aí, olha, que maravilha. Olha, muito obrigada, estou muito feliz de poder participar aqui do seu canal, Personas da Dança. E obrigado. Sucesso e muito obrigada. Eu que agradeço, querida. E obrigado às pessoas que passaram por aqui, tá bem? Pela informação de que no Japão os policiais fazem balé clássico, nós não sabíamos, olha aí. Não é? Muito bom. Querido, um beijo para você. Tudo de bom, tá?